à terra de Abel-Meolá e ele unge Eliseu. E a Bíblia diz que quando Eliseu recebe o passar do manto, o passar da capa de Elias sobre a vida de Eliseu, agora ele vai despedir dos pais. Eliseu, ele vai despedir da sua mãe, do seu pai, ele vai imolar os bois. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 19. E depois de realizar tudo isso, Eliseu vai começar a seguir Elias. Por quê? Porque Elias é para Eliseu um referencial. E alaia sude prominar a salva. Elias é para a vida de Eliseu um divisor de águas. É alguém que Eliseu ouvia falar. E diz a Bíblia que ele está na 12ª junta de bois. Mas Deus vai o alcançá-lo. Deus vai olhar para a terra e vai olhar para a vida de Eliseu. Talvez eu estou aqui nesse conclave espiritual, nessa linda festa comemorativa de ação de graças pela vida do bispo Cleiton Lins. E talvez Deus está olhando para esta casa. Deus está olhando para os seletos e seletas homens e mulheres de Deus, a quem Deus escolhera e que vão dar continuidade àquilo que alguém já começara. Vai dar continuidade àquele que abrira o caminho, remando prominar a salva para prosseguir na terra. E é bem verdade que este Eliseu está seguindo a Elias. No seu capítulo de número 2, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 9, a Bíblia vai relatar que Eliseu vai pedir algo ao seu mestre, vai pedir algo àquele que o liderava, vai pedir porção dobrada do Espírito profético que habitava sobre a vida de Elias. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero operar 2 vezes mais o que você opera no tempo presente. Eu quero ser usado 2 vezes mais da maneira que você é usado. Oxalá nesta noite que as pessoas possam olhar para a vida do bispo Cleiton Lins e dizer: Senhor, eu quero 2 vezes mais da unção que tramita, da unção que atua, da unção que habita, da unção que permeia a vida desse homem, para eu marcar o meu tempo, para eu marcar a minha geração, para eu marcar a geração presente, remando de prominar a salva. Foi o que Eliseu pediu, e Elias vai responder: se tu me vires subindo, assim te fará, mas se tu não me vires subindo, assim não te fará. Então Eliseu agora vai começar a andar atento, como disse o apóstolo que antecedestes a nossa vida. Ele vai estar em vigilância, ele vai estar sóbrio, de maneira tal que para onde vai Elias, Eliseu está indo. Para onde vai Elias, está Eliseu prontificado a lavar as mãos do seu mestre. Segundo os historiadores, remando de prominar a salva, havia na escola de profeta entre 18 a 24 mil alunos. Perceba que Deus vai escolher alguém da terra de Abel-Meolá, mas dentro da escola que Elias liderava, eu acredito que tinha gente pronta, que tinha gente que poderia assumir o lugar. Mas Deus deixa a escola e vai tirar alguém, vai buscar alguém longe, ranar a salva, a prominência, porque Deus sempre trabalha na contramão do homem. Deus sempre vai buscar alguém que está longe, alguém que não conhece talvez o histórico, alguém que não conhece a família, alguém que não conhece a história local, e Deus vai enxertar para que o nome dele seja glorificado. Você já parou para perceber o tanto de gente que Deus tem colocado dentro do estado do Paraná, que não é natural desta cidade, que não é natural do norte do Paraná? É porque Deus tem os seus meios, é porque Deus tem os seus propósitos, é porque Deus quer que esta terra
experimente da glória dele. Rebacanto de prominácia. Deus quer que esta terra experimente o que Belo Horizonte já experimentou, o que o Rio de Janeiro já experimentou e tem experimentado, o que a capital São Paulo e o Distrito Federal em Brasília tem experimentado. Então entenda que a Naraçaua, Deus levantou Elias, e a pergunta é simples: qual é o Elias que você tem lavado as mãos nesse tempo? Eu tenho andado por esta terra e o que eu mais ouço é: eu quero ser igual pastora, eu quero ser igual à liderança, eu quero ser igual ao meu líder. Mas tem um caminho a trilhar, tem um processo a passar. É manto de Naraçaua, e no meio desse processo você não pode parar, no meio desse processo você não pode baixar guarda, no meio desse processo você precisa romper. Elias sobe, Eliseu vê. A porção dobrada desce sobre a vida de Eliseu, e ele vai dar prosseguimento àquilo que Elias havia dado início. Percebam que agora ele está assumindo uma escola, remanto de Naraçaua, e dentro desta escola ele está dando aulas todos os dias. E agora no capítulo de número 6, a qual lemos, a Bíblia vai relatar e vai nos revelar que quando ele está dando aula, os alunos vão procurar Eliseu, vão pedir ele a bênção. Para quê, pastor? Para cortar madeira e para ampliar o lugar, porque a escola se tornou pequena. Remanto Naraçaua. Quando eu li esse texto, o Espírito de Deus me visitara e me deu um tema para ministrar, e subalterno a ele eu quero ministrar os segredos que envolve a Naraçaua, um simples machado. Os segredos que envolve um simples machado. Aleluia. O machado é o tema central desta mensagem, porque eles pegam um bispo, o machado emprestado para cortar madeira. Eles têm a atitude de sair de dentro da escola. Sabe qual é o problema desta geração? E porque a Naraçaua ela tem esta problemática? É porque Deus nos Naraçaua nos permitira estar dentro desta geração, porque se nós estamos dentro dela, nós também fazemos parte dela. Remanto Naraçaua. Para quê, pastor? No Piquiavácia, para serem diferentes, porque existe uma geração que tem Elias excelentes, homens excelentes, mulheres excelentes, mas ele está vendo a casa encher, ele está vendo a casa ficando pequena. E o que ele faz? Ele não vai atrás de machado para cortar madeira, ele vai procurar no Piquiaçaua, no Biega, confusão dentro da própria casa. Porque que o fulano está cantando mais do que eu? Porque o fulano está pregando mais do que eu? E a ordem de Deus é: pega o seu machado e vai cortar madeira, porque a casa precisa ser ampliada. Aleluia! Vai cortar madeira. Ele na cala xanda lagaia sônia, ela é bacante de Prominaquiaçaua, ela é mantrume neforgue que Naraçaua. A primeira coisa que eu encontro que está envolta, que está por detrás do simples machado, são os discípulos dos profetas. Porque, pastor, eles são aprendizes, e nós estamos diante de uma geração que não quer aprender. O pouquinho que sabe, remanto Naraçaua, não precisa de Elias.
manto prominaravassia, o pouquinho que entende, diz: eu não preciso de lavar mão de Elias coisa nenhuma. Entenda uma coisa: para você galgar lugares altos, você tem que ser um servo aprendiz. Você precisa entender que você está aqui nesta terra como aprendiz. O Senhor permite nós irmos cortar madeira, servo, quer aprender. Porque tem gente que não aprende, mas quer ensinar. Tem gente que não aprendeu, mas quer cantar. Tem gente que não aprendeu, mas quer manter uma pose daquilo que não aprendeu. Eu sempre digo por onde eu passo: a pessoa só pode dar o que ela tem. É para canto de prominácia. Você só pode dar o que você tem. Se você tem experiências com Deus, você pode dar experiências. Se você, Narasawa, carrega amor, você pode dar amor. Se você carrega perdão, você pode dar perdão. Mas se você não tem nada disso, nada você terá para dar. Eles têm a visão de ampliar o lugar. Eles não estão de braço cruzado. O bispo acabou de falar aqui de forma linda do templo que vai ter que construir. Só que vai precisar de aprendizes com machado para cortar madeira. Aleluia! É nesse tempo, é nesse processo que o bispo vai conhecer quem é você. Sem glória não, né? Aleluia! Eu vim pregar debaixo da unção do Espírito. Aleluia! É nesse tempo que o bispo vai saber se você vai romper com ele, ou se qualquer coisa vai te fazer largar o machado. Vou cortar madeira não. O sonho é dele, o projeto é dele. Quem é aprendiz não pensa assim. Quem é aprendiz diz: não, eu vou cortar madeira, porque eu quero fazer parte da história da ampliação desta casa. O nome só está na história porque alguém fez parte da história. Se você perceber, alguns irmãos, algumas irmãs parabenizaram, fizeram homenagens, mas porque eles fazem parte da história. Não será diferente na ampliação do templo. Você vai ter que usar o machado, você vai ter que cortar madeira, e você vai ter que ter a visão que o Elias desta casa tem. Sabe por que tem hora que Deus dá a visão ao anjo da igreja e as coisas não acontecem? Porque os seus aprendizes não têm a mesma visão. Deus tem para fazer, Deus tem para romper, Deus tem para desenrolar, mas só o Elias, ele pode até chegar, mas os aprendizes precisam caminhar junto, porque nós somos um corpo. Canabaia, sal, canto derrete. Eles foram gerados pela palavra profética. Moisés gerou Josué, Elias gerou Eliseu e Paulo gerou Timóteo. Aprendizes que tinham prazer de lavar as mãos do seu Elias. Alguns usam esse termo como alguém que quer uma posição no altar, alguém que quer uma unção. Não, irmão, tem gente que é aprendiz, tem gente que é servo, tem gente que tem prazer em servir. Anakala, Manto, Kinarasawa. E quem tem prazer em servir não vai largar o machado. A Bíblia diz
que eles não saem de qualquer jeito. Porque tem gente que quer ajudar o pastor, mas sai de qualquer jeito. Não pede a bênção, não está debaixo da bênção. E eles chegam em Elias e diz: o Senhor pode ir conosco, o Senhor nos dá a bênção, e o Senhor pode ir conosco. Eles foram falar ao profeta: tudo que você vai fazer que o profeta não sabe é problema. Eita Deus! Vai ouvir daí, Elias, nós queremos cortar madeira para ampliação do lugar, mas nós temos a sua bênção. Porque tem muita gente que quer cortar madeira, mas corta do jeito dele, do jeito que dá na cabeça dele. Eu vou falar que ela é baitonácia. Quer cortar madeira no nível que ele aprendeu, e Deus está dizendo por meio de Cristo: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus tremendo. De novo, Pai. Anda debaixo da bênção, porque você vai prosperar. Anda debaixo da bênção do seu Elias, porque você vai prosperar. Agora, se você não andar debaixo da bênção do seu Elias, nada acontece. Aleluia! Ah, mas eu não gosto de ouvir o meu Elias, porque eu estou querendo dar uma ficada, e ele disse que não é bom eu ficar, é bom eu orar, é bom eu anabacalaçaua, é bom eu esperar em Deus, para eu não arrumar um problema para a minha vida, mas arrumar um homem de Deus, um moço de Deus. Mas eu não aguentei e saí debaixo da bênção do meu Elias e arrumei problema. Porque o Elias vê o que a gente não vê. O Elias vê o que você não vê. O Elias consegue ver que esse moço não gosta de trabalhar, mas você está apaixonada por ele. E o Espírito está dizendo: não, isso é laço para a sua alma. Tem glória não, né? O bom é que eu não prego debaixo de movimento de glória e nem de aleluia. Remancho de prominar a salva. Se o Elias já viu o problema, sai fora. Aí o obreiro se levanta e diz: não, porque eu vou pregar, o pastor não deixa pregar. Se ele não deixa, é porque ele já viu um problema lá na frente. Ele já viu que existem pessoas que querem usar o dom que Deus te deu para beneficiar a si próprio. Mas o Elias já viu. Só que o aprendiz está dizendo: não, o pastor está pondo uma cerca para mim não pregar, o pastor está me impedindo. E Deus está dizendo: não, meu filho, é porque você não está pronto. Olha Deus. João 15:4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecerdes em mim ou na videira, assim nem vós podeis dar-se fruto se não permanecer em mim. Você precisa permanecer em Cristo. Pastor, o vento está soprando, mas eu estou debaixo da bênção do meu Senhor. Pastor, está quebrando tudo, mas eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Pastor, o vento está revolto, mas eu estou debaixo da liderança da mocidade. Pastor, o diabo levantou contra o ministério de louvor, mas eu estou debaixo do anjo da igreja. É baracanto de prominar a salva, é manto prominove a salva. Mas tem gente que quer andar sozinho. Tem gente que não quer consultar o profeta.
E o profeta aqui tipifica o Senhor. Você tem consultado o Senhor para tudo que você vai fazer? Porque existe uma geração dizendo, não precisa não. Eu não preciso mais consultar Deus. Vai consultar quem? As emoções, o coração, a alma, que tem hora que está atribulada, perturbada e quer te pôr na prova. Você precisa consultar o Senhor. Em terceiro lugar, aqueles aprendizes olham para o ambiente e percebem que o ambiente está estreito.